Oi pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje eu vou colocar essa videoaula, na verdade são slides comentados, como parte nesse primeiro teste de como é que vocês estão acessando o material, tá bom? Então, para começar, primeiro vamos ver se vocês estão ouvindo bem, eu espero que sim, né? Vocês vão ter que me falar lá. Teve aquele primeiro problema naquele vídeo, mas eu espero que tenha sido solucionado. E segundo, se tiver algum barulhinho aqui, é porque minha esposa está aqui ao lado dando aula de português. Então, é bom que é um plus, né? Vocês podem ter aula de feijão e de português. Ela está falando sobre complemento nominal e verbal. Mas cada um no seu cada um, né? Vamos lá, pessoal. Então, inicialmente, a gente vai lançar 2 vídeos semanais para não ficar tão longo, porque senão é cansativo. A gente sabe que ficar assistindo vídeos às vezes se torna cansativo. E aí, estou tentando fazer, vocês são minha segunda turma em que a gente está trabalhando dessa forma, de forma diferente, porque eu estou mudando a dinâmica que eu uso em sala de aula. Obviamente, isso é um aprendizado para todos, para vocês estão aprendendo a estudar via remoto, né? E nós estamos aprendendo a dar aula remotamente também. Então, eu estou sempre renovando esses meus slides. Por quê? Porque vocês já têm acesso, eu vou mudar aqui essa página, dos meus slides, não é isso? Eu enviei lá no que acadêmico antes da pandemia, porque a gente já tinha marcado prova de feijão, com esses slides aqui que vocês têm acesso. Se eu for dar uma aula usando esses mesmos slides, vai ficar muito sacal. Eu acredito que vai se tornar muito mais cansativo, tá bom? Então eu estou remodelando a forma de ensinar, pelo menos a minha, né? Depois eu quero um feedback de vocês para saber se vocês gostaram ou não dessa nova forma. E aí a gente tenta sempre melhorar. A ideia é sempre buscar melhorar. Tanto eu como vocês, sempre pessoalmente ou profissionalmente, sempre buscar melhorias, tá, pessoal? E como eu estava dizendo, a gente vai enviar 2 vídeos semanais para vocês sobre o conteúdo. E vídeos curtos, de no máximo 10 minutos, para não carregar nem os dados móveis de vocês para quem usa e nem para ficar muito sacal. Na verdade, esses vídeos, esses slides comentados, é mais um direcionamento para o que vocês têm que estudar. Uma vez que nós não podemos, não devemos, como eu já falei, para não ficar muito sacal, tentar abordar da forma que abordamos em sala de aula. Então, desses slides que vocês têm acesso lá no que é acadêmico, eu vou fazer um resumo bem sucinto do que eu acho mais conveniente passar para vocês aqui nesse momento, para então vocês por si só consigam estudar com os materiais que a gente envia para vocês, com vídeos, com atividades, e os tira dúvidas lá no fórum da turma de vocês. No fórum lá da turma, vocês vêm no mural aqui e tiram as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos começar. Então, como eu falei, eu vou fazer 2 vídeos, são 2 vídeos curtos. Como nós estávamos bem avançados na cultura do feijoeiro, acho que a gente parou lá em variedades, se eu não me engano, não lembro. Quando a gente for retomando, a gente vai relembrar. Eu vou só fazer um resumo do que a gente tem visto, tá? Então, sobre a cultura do feijoeiro. A sua origem ela vai se dar lá na região da Colômbia, Peru e Argentina. É uma origem ainda controversa. Se sabe que aqui na América do Sul, entre esses 3 países, Colômbia, Peru e Argentina, nessa região mais sudoeste do continente americano. Já o centro primário de domesticação é na região da Mesoamérica. O que é a Mesoamérica? A região da América Central, México, Caribe, aqueles países ali. E também no sul dos Andes, que os Andes são aquela região ali na Argentina e Peru, que tem aquelas montanhas geladas, que ali a gente denomina de Andes. A diferença entre centro de origem e centro de domesticação é que no centro de origem foi onde se originou, a gente imagina que originou determinada cultura, no caso o feijoeiro, porque existe ali uma grande diversidade de variedades naquele local. E o centro de domesticação é onde
tais variedades puderam ser domesticadas. O que é a domesticação? É o trabalho dado pelo homem visando buscar algum benefício próprio. Por exemplo, vou mudar aqui o exemplo da banana. Antigamente se tinha a banana com caroço. Banana original mesmo, a planta matriz. Não é nem variedade, é uma espécie silvestre que não foi nem melhorada pelo homem. Ali ela se originou em determinado país, mas se domestifica, é quando ocorre o melhoramento em que ela perde essa semente e nós temos hoje as bananas sem semente. E aí a gente consegue comer, que antigamente não conseguíamos. Da mesma forma se dá com outras culturas. Nós temos o centro de origem e geralmente é o centro de domesticação, mas nem sempre. Aqui, se ela foi originada nesses países, Colômbia, Peru e Argentina, um dos centros de domesticação foi o sul dos Andes, que está nos países do Peru e da Argentina, mas também se domesticou lá na América Central, na região da Mesoamérica. Tá? E no Brasil, esse feijão foi introduzido justamente de outros países. Eles vieram, os feijões grandes dessa região aqui, da Colômbia, os feijões pequenos da Mesoamérica e também alguns feijões vindo lá da Europa, pelo Oceano Atlântico, nas navegações dos portugueses. Trouxeram algumas outras espécies de feijões. E aqui essa espécie chegou e se adaptou muito bem por conta do seu clima. E aí hoje a gente tem o feijoeiro sendo cultivado em praticamente todas as regiões do país, porque, como eu falei, ele se adaptou muito bem ao nosso clima. Vocês gostaram ainda das animações? Tu viu aí? O professor aqui não é só um sorrisinho não, viu? Consegue inventar algumas coisas. Enfim, sobre a classificação botânica, nós temos no feijoeiro dois tipos principais, o feijão comum e o feijão calpi. E aqui é muito importante que vocês saibam diferenciar. Então, não é simplesmente você estar estudando feijoeiro, não. Você tem que determinar se esse feijoeiro é o feijão comum ou o feijão calpi. Porque, mesmo sendo feijões, tem particularidades muito diferentes entre si. Você não pode chegar com um saco de feijão calpi, 1 quilo de feijão calpi, e dizer que aquilo ali é o feijão comum. Porque é muito diferente, características da própria semente ou do próprio grão, características da planta, dos hábitos de crescimento e mesmo das espécies, tá bom? Então é importante que vocês saibam que existem esses dois tipos. Claro que existem outros tipos, tipo feijão fava, é uma outra espécie de feijão, mas principalmente temos esses dois tipos, comum e calpi. O feijão comum, ele é da espécie Phaseolus vulgaris. É tanto que nós denominamos ele de feijão Phaseolus, feijão comum. Tá? Então, quando se determinar esse feijão comum, ou simplesmente feijão, a gente está tratando desse Phaseolus vulgaris, que é do gênero Phaseolus, tá? O binômio de Linneu, Phaseolus, que é o nome do gênero, e vulgaris da espécie, da tribo Phaseolae, e família Fabaceae, leguminosa. Então, ele é uma leguminosa. E essa família é a mesma família do feijão calpi, só que do gênero e espécies diferentes, que a gente vai abordar agora. Então, para vocês terem uma ideia, aqui é uma imagem da vagem do feijão comum, da planta, as folhas trifoliadas, as suas flores. Enquanto o feijão calpi, apesar de ser da mesma família, Fabaceae e leguminosa, são de gêneros e espécies diferentes. Enquanto que o comum é Phaseolus e espécie Phaseolus vulgaris, o feijão calpi, ou feijão de corda, ou feijão vigna, é dessa espécie aqui, tá bom? Então tenham em mente isso. Aqui eu mostro aqui algumas imagens desse tipo de feijão. A flor mais rosada, como as folhas são colocadas mais distintas, a vagem é mais comprida, tá bom? Então eu vou parar aqui esse vídeo para não ficar muito grande e depois eu retomo com a continuidade desse assunto. Beleza, pessoal?